Conta o teu testemunho de vida pra gente. Então, Tu falasse que é bem longo, é né? bem longo. Tem pessoas que me cobram por que não fazer um livro, né? Uma biografia. Aham. Porque é muita história a ser contada. Então, como eu comentei que a gente veio embora para cá, eu devia ter uns 11 anos quando a gente veio embora para Criciúma. Caímos na cidade mineira. Eu cresci, o meu pai ele é assistente técnico de uma empresa que vendia máquinas agrícolas. Então a gente sempre teve uma vida razoável, não fomos ricos, mas nunca passamos fome, sempre moramos em casa boa. E eu caí dentro de uma casa na cidade mineira, que a casa era de chão batido, e minha mãe para prover para casa. Aí eu tinha uma irmã mais velha, meu irmão mais velho, eu e o caçula, nós somos em 4. Então, a minha irmã ajudava a mãe. A minha irmã, acho que ela veio para cá, ela devia ter uns 19, 20 anos. Então, ela ajudava mais financeiramente a minha mãe. E o meu irmão, eu nunca vou me esquecer, que ele sempre vendeu as toalhinhas de crochê que minha mãe fazia. Então, a gente... Isso, sempre ajudando a mãe de qualquer maneira. Então, a gente, dali, a partir desse momento, a gente começou a viver outra realidade na nossa vida. Mas eu sempre fui assim... Nunca me preocupei com a minha realidade. Eu nunca tive medo do que eu estava vivendo. Eu sempre vivi o momento. Como hoje, eu estou vivendo hoje. Amanhã, presente. Sempre. Legal. Sempre presente. Mesmo sem conhecer a Cristo ainda, sem ter essa intimidade com Deus. E aí eu vivi aqui em Criciúma, acho que isso foi em 89 para 90, até 91. Em 91, eu perdi a minha irmã mais velha num acidente de moto. E logo em seguida, um ano depois, praticamente, eu perdi a mãe. Minha mãe foi atropelada ali na Mineira, ali na cidade mineira. Foi o caminhão do Manente que atropelou ela. Aí, depois dali, eu fui embora com meu pai. Uma coincidência, né? Sim, foi assim. Na verdade, isso há um porquê delas terem morrido tão perto e todas duas de acidente. Aí até então eu não entendia, né? Tipo assim, meu chão tinha caído, eu não tinha mais chão, não tinha mais onde pisar. Parecia assim, eu nunca vou me esquecer disso. Quando meu pai chegou no velório da minha mãe, no domingo de manhã, eu estava deitada na cama, até era a cama do parente nosso lá. E quando meu pai chegou, eu não queria pisar no chão, porque parecia que não tinha chão, sabe? Se eu pisasse no chão, eu ia cair num buraco. E ali, quando eu vi meu pai, eu consegui sentir um pouco de apoio. Aí meu pai veio, pegou nós, a gente ficou até a missa do 7º dia, que minha mãe era, católica, participava da missa do 7º dia. Existia uma maldição, né, vamos dizer, né? Exatamente isso, é isso daí. Porque teve a tua irmã, depois de um certo tempo foi a tua mãe. Exatamente isso, só que até então eu não sabia disso. Eu achava que, tragicamente, eu estava vivendo a pior época da minha vida, o pesadelo que ninguém quer sonhar, que é perder a mãe e a irmã mais velha. Então, eu estava vivendo isso naquele momento. Quantos anos, Elaine? Eu tinha 15 anos. Bem na adolescência, eu tava fase difícil ainda, uma fase difícil, eu era uma menina muito rebelde, assim, como é que eu podia dizer? Eu não era de drogas, mas eu não ajudava minha mãe dentro de casa, eu jogava handebol para a quadra da cidade mineira, que essa época os bairros tinham, né? Os times. Até esses tempos atrás eu passei em frente ao ginásio Esterópolis, me veio um filme na cabeça, que eu me lembro que a gente foi lá jogar uma vez. Então, eu jogava muito, eu jogava handball. Então, a gente jogava direto ali com todo mundo e tal. Aí, quando a mãe morreu, eu nunca me esqueço, eu estava com um agasalho no dia que ela morreu. E eu participei do velório dela, tudo de agasalho. Quando a minha irmã morreu, eu tinha recém-chegado de um jogo, que eu jogava pro time da Içara, essa época. Eu tinha chegado naquele dia de manhã, no mesmo dia que ela morreu. Foi no dia do casamento de um primo nosso. Aí, um ano depois, a mãe morreu, eu estava na mesma situação, estava de agasalho, porque eu estava me preparando para ir para um jogo aquele dia, era um sábado. E eu não tinha muita maturidade, eu não tinha nada, na verdade, de maturidade. Nenhuma. 15 anos. 15 anos. Eu não, tipo assim, eu só percebia que eu não ia ter mais mãe. Mas eu não estava vendo a gravidade da situação até então. Aí meu pai veio me buscar, eu e meu irmão mais novo, que eu tenho um irmão mais novo do que eu, Jefferson. E o meu irmão mais velho já estava noivo da esposa dele hoje, então ele ficou. E nós fomos. E fomos embora para o Paraná com meu pai. E foi assim, uns 8 meses, não posso dizer se era bom ou se era ruim. Sabe quando você apaga algo da tua mente? Eu apaguei isso da minha mente. Depois que a minha mãe morreu, até eu chegar ao meu marido, eu vagamente lembro de coisas poucas do que eu sofri. Não até conheci meu marido, mas até eu sair de casa. Porque eu saí de casa com 17 anos. Aí meu pai casou. 8 meses depois que minha mãe morreu, meu pai casou novamente.
E eu muito... Em inglês tem uma palavra chamada stubborn, que é uma pessoa muito... Como é que eu posso dizer? Ela se acha o centro de tudo, das atenções, ela acha que tudo tem que rodar a favor dela, ela é a única que pode optar, ela é a única que está certa, ela é a única que tem razão, e aquela coisa toda. E eu achava assim que a minha madrasta tinha que lavar minha roupa, a minha madrasta tinha que limpar meu quarto, a minha madrasta... Coisa de menina folgada, né? E eu comecei a relaxar muito na casa e tal, enfim, discutimos. Entramos numa discussão muito feia. Ela usou umas palavras que machucou muito, que era em relação à minha mãe. E eu peguei e resolvi sair de casa. Resolvi sair de casa com 17 anos de idade. Mas quando que tu desconfiou essa questão da maldição hereditária? Foi só depois que eu me converti. Aí, com 17 anos de idade, eu saí de casa. Eu passava fome, porque eu trabalhava numa empresa e ele me dava uma refeição por dia. O patrão. Antigamente era assim, né? Eles davam uma refeição. Não sei se hoje em dia ainda Isso no Brasil? Isso no Brasil, em Cascavel, no Paraná. Aí eu pegava essa refeição que ele me dava e jantava. Porque daí eu não ia ter comida da noite até no outro dia de manhã. Nossa. Aí quando eu chegava no escritório de manhã, eu ia poder tomar o café que o meu patrão servia para os clientes. Que era meu café e meu almoço. E daí eu só jantava. E assim foi quase 2 anos. Aí foi uma coisa assim que hoje que eu conheço Jesus, eu posso ver o cuidado que Deus tem com a gente. O cuidado que Deus tem quando Deus tem... Com todos, Deus tem cuidado com todos, mas Deus tinha um propósito na minha vida. Então Deus já tinha lá atrás, desde o ventre da tua mãe, como dizia Jeremias. Então ali, quando eu fiz 21 anos... A casa que eu morava. Nesse tempo, passou um tempo, eu fui morar com uma amiga minha. Aí eu vivi um tempo bom. Aí tu não conhecia Jesus ainda? Nada. Eu fui conhecer Jesus, eu tinha 22 anos. Tá. Aí nisso, eu fui morar com essa minha amiga. Vivi um tempo bom com essa minha amiga, porque ela era bem de vida, me dava uma condição melhor. Eu trabalhava, meu dinheiro era meu, eu não precisava mais pagar aluguel, não precisava comprar comida. Então, eu vivi um tempo bom. Aí chegou um dia que a avó do Jonathan e a minha tia moravam juntas. E o nosso primo, que era o filho de uma delas, morava nos Estados Unidos já, com meu marido, que até então eu não sabia, né? Aí elas me convidaram para vir morar com elas, porque eu estava sozinha no mundo, praticamente, entendeu? Certo. Aí elas me convidaram para vir morar com elas, e eu vim. Aí, quando eu cheguei em Criciúma, eu mandei umas fotos pro meu primo que morava com o meu marido lá. Aí meu marido disse, não, ela vai ser minha esposa. Aí o meu primo disse, não, ela não gosta de negro, meu marido é moreno, né? Ela só namora com loiro e do olho azul. Aí o meu marido disse assim, então tu vai ver que ela vai ser minha esposa. E ele profetizou ali sem saber o que era uma profecia. E deu uns 8 meses, ele veio pro Brasil, aí a gente começou a namorar realmente. Depois de 1 ano que a gente estava no Brasil, aquela vida, libertinagem total. Não tinha Cristo, né? A gente já estava praticamente vivendo uma vida casado, sem ser casado. Aí, quando ele perdeu todo o dinheiro dele que ele tinha trazido da América, porque ele estava lá, ele veio embora. Aí, ele acabou perdendo em bagunça, em festa e tal. Aí, ele resolveu voltar para os Estados Unidos. Só que a avó dele já era evangélica. Aí, a avó dele chegou para ele, não, você vai. Só que você vai deixar essa menina noiva. Você não vai deixar aquela largada, não. Essa menina já não tem ninguém por ela. Você ficou 1 ano aí aproveitando ela. E agora vai simplesmente virar as costas e ir embora. Aí, a gente noivou no dia que ele embarcou. 1 mês depois, ele me mandou buscar. Só que esse 1 mês... Foi uma eternidade? Não, foi a diferença da minha vida. Foi o... Como é que as pessoas usam falar? É o divisório. Foi o meu divisório. Foi o meu divisório de água entre minha vida cristã... A avó, então? Não, eu fiquei na casa das minhas tias ainda. Eu noivei e voltei para casa das minhas tias. Aí, nesse meio tempo, eu conheci uma amiga, a Neia, que eu quero agradecer muito a Deus pela vida da Neia. Não sei se ela vai estar nos escutando. Que ela disse assim, olha, Elaine, pra boate você não pode ir, né? Porque você é noiva hoje, né? Então, você não pode mais ficar saindo sozinha. Vamos pra igreja comigo? Eu disse, pra igreja? Ela disse, vamos lá, vai ter um retiro, vai ter uma vigília de jovens. Aí, vamos lá, se não tem nada pra fazer mesmo, vamos lá com nós. Aí eu lembro que eu liguei pro meu marido, na época noiva, e disse, eu vou numa igreja, assim, não, pode ir. Aí fui. Quando eu cheguei nessa vigília, quem era era na Sara Nossa Terra. Sabe aquela igreja, Sara Nossa Terra? Ela era, nessa época, ela era do lado da rodoviária ali, sabe? Sei. Era ali no Madrid, ali, acho que era no andar do Madrid, ali para ali. Aí,
Quando eu entrei na vigília, os jovens já estavam todos assim tomados espiritualmente. Era uma bênção, tá? Já estavam orando quando a gente chegou. Que eu olhei assim, a líder dos jovens era uma conhecida minha, que ela não era a vida dela. Eu sabia quem ela era antes. Que ela vinha do mundo de perdição. Tu já viu a transformação. Não, na verdade, o que aconteceu comigo, sabe, foi que eu olhei para ela e disse, opa, que bagunça é essa? Tem alguma coisa errada. Como aí. que essa menina é líder dos jovens? Ela não tem testemunho para ser líder de jovens. Mas eu fiquei na minha. Eu sempre fui muito assim eu respeito muito o que você pensa, o que você faz. Eu sei o que é certo para mim. Porque eu fui sozinha, então eu sei o que é certo para mim. Se você quer fazer o errado, é você. Aí nisso a gente foi orando. Eu me lembro que eu sentei num pilar, sentei no chão e comecei a orar. Eu nem sabia o que era isso, né? Comecei a falar com Deus. Ó, se é mesmo tu que está nesse lugar aqui. Que tu existe. Que tu existe, se realmente tu, né? Isso tudo que esses jovens estão dizendo aqui. Esse povo está falando uma língua que eu não estou entendendo, o que está acontecendo. Então, nisso ela veio em mim. Em línguas estranhas. Me colocou de pé. Uau. Botou a mão no meu coração e começou a falar em línguas estranhas comigo. Começou a falar. Aí mesmo que eu pirei, né? Eu disse, não, peraí. Se é Deus mesmo que está falando através dessa mulher, então me fala numa língua que eu entenda, porque eu não estou entendendo o que ela está dizendo. Aí ela começou a falar comigo em espanhol. Uma moça que mora em Criciúma. Naquela época, 1998, eu não Era tinha raro. muita, Sim. né, contato com línguas. Ela começou a falar em espanhol. Se tu me dá o teu coração, tudo que o teu coração desejar, eu vou realizar para você. Nossa, cara. E tudo que o meu coração desejava naquele momento era uma família. Não era mais nada. Deus conhece. Era uma família, porque eu já estava sofrendo demais, fazia muitos anos que eu estava para lá e para cá, sabe? Tinha que abaixar muita cabeça, aceitar tudo que os outros queriam de mim, porque eu não tinha opção, eu tinha que aceitar. E hoje tem pessoas que têm família e não valorizam isso. E não valorizam. Como eu também não tinha valorizado antes de ter perdido a minha mãe. Eu já tinha vivido isso. Aí eu lembro que Deus falou isso comigo, eu disse, então tá, o que eu tenho que fazer? Aí a minha amiga veio, a Neia, e disse, você tem que aceitar Jesus como teu salvador. Eu disse, mas como assim, meu salvador? Vai me salvar do quê? Do que ele vai me salvar? Não estou morrendo, não estou doente, não estou nada. Aí ela começou a me evangelizar. Ela teve 1 mês para me evangelizar. Aí eu lembro que eu aceitei Jesus, eu comecei para a igreja com ela e tal. Aí 1 mês depois eu fui embora para os Estados Unidos. E agora? Chegando nos Estados Unidos, com um homem que a gente pulava carnaval, a gente saía para boate. Cristão, no caso tinha se convertido. Eu estava convertida. Aí eu cheguei lá e falei para ele, eu disse, olha, é o seguinte, eu fui para a igreja e aceitei O negócio Jesus. mudou daqui para frente. Mudou. Aí ele, não, porque daí a gente já tinha vários amigos também que já eram evangélicos, né? Que até uma delas eu digo que é minha mãe na fé, porque ela me ajudou sempre muito, a Márcia. Beijão pra Márcia, que a Márcia tá me assistindo. Aí eles começaram a evangelizar. Isso eu cheguei lá. É tão marcante a minha chegada nos Estados Unidos, porque é uma coisa que eu não sonhava. Eu cheguei nos Estados Unidos dia 13 de outubro de 1998. Dia 13 de outubro de 2000, a minha filha mais velha nasceu. 2 anos certinho depois que eu estava lá. Então, eu cheguei dia 13 de outubro de 1998. 1 mês depois, o meu marido aceitou Jesus. Bah. Sim, foi tremendo. Aceitou Jesus de uma maneira maravilhosa. Isso é testemunho dele, não vou nem contar. Ele que conta o testemunho dele, mas é lindo também o testemunho dele. Ele aceitou Jesus e ali a gente começou aquela coisa de Raimundo, sabe? A gente ia pro sambão, a gente ia pra igreja, era a igreja do pastor Fernando Peter, não sei se você conhece, ele é genro do pastor Uriel de Jesus. Não. O Uriel de Jesus é o pai da Elaine de Jesus. Então, esse Fernando Peter, ele é cunhado da Elaine de Jesus, da cantora evangélica, né? Eu era membro da igreja dele. Aí a gente ia pra igreja e dali nós ia pro sambão na beira da praia. Ô, Elaine,